Nem todo sentimento merece ser seguido. E talvez essa seja uma das verdades mais libertadoras que você vai ouvir hoje. Sabe por quê? Porque crescemos acreditando que tudo que a gente sente é verdadeiro, puro e espontâneo. Mas não é bem assim. Tem muita emoção que parece sua, mas é só o eco velho de um medo que você nem lembra de onde veio. Tem sentimento que parece intuição, mas na verdade é só a repetição teimosa de um padrão que você aprendeu quando era criança. E sem perceber, você vive reagindo ao mundo, em vez de escolher o que realmente quer viver. E aqui começa a parte mais importante da nossa conversa. Sentimento só é bússola quando nasce do silêncio e não da defesa. Quando nasce da presença e não da dor. Quando não vem carregado daquele impulso automático que te empurra para repetir tudo o que você sempre fez, mesmo que isso coloque você nos mesmos problemas de sempre. A gente escuta por aí, confie nos seus sentimentos, mas ninguém avisa que muitos sentimentos são apenas alarmes falsos disparados pela mente. Ninguém conta que a emoção pode enganar, e engana muito, quando nasce de um lugar apertado dentro de nós, de um lugar que ainda está ferido, assustado, desconfiado do mundo. E se você seguir esse tipo de emoção como se ela fosse a verdade absoluta, você se perde, você se limita, você se aprisiona num ciclo que não mostra saída. O que Eckhart Tolle nos lembra é simples, mas extremamente profundo. Antes de seguir um sentimento, observe-o. Veja de onde ele vem. Sinta se ele nasce do medo ou da clareza. Perceba se ele vibra como um impulso desesperado ou como uma inteligência tranquila falando com você bem baixinho. Porque existe uma diferença enorme entre reagir e perceber, entre ser arrastado e escolher o que realmente quer viver. E talvez você nunca tenha ouvido isso assim, desse jeito, direto. Só porque você sente, não significa que é real. Emoções podem ser distorcidas, podem ser interpretações equivocadas da mente, podem ser memórias disfarçadas de certezas. E quando você entende isso profundamente, algo em você se abre, algo em você respira, algo em você percebe que não precisa mais obedecer qualquer impulso interno que apareça. Você pode simplesmente olhar, sentir e decidir com consciência. E essa consciência muda tudo, porque quando você observa o que sente, sem se agarrar e sem se defender, nasce um espaço dentro de você. Um espaço silencioso, amplo, lúcido. É desse espaço que vem a verdadeira orientação, a verdadeira intuição, aquela que não grita, não pressiona, não exige. Ela apenas aponta, suavemente, quase como uma luzinha interna dizendo, é por aqui. E você percebe que é diferente, porque esse tipo de sensação não te deixa tenso, não te coloca em pânico, não te empurra. Ela te acalma, te alinha, te devolve para você. É por isso que Tolle insiste. Não siga automaticamente o que sente. Traga presença ao que sente. Porque a presença é o filtro, é o clarificador. É o que separa a emoção velha da sabedoria nova. É o que mostra o que nasce do medo e o que nasce da verdade. É o que impede você de repetir experiências que não quer mais viver. E é também o que te conduz para um tipo de vida mais consciente, mais leve, mais verdadeira. Então, enquanto você me escuta agora, eu te convido a fazer um pequeno movimento dentro de si. Não lute com suas emoções, não tente apagá-las. Apenas observe. Perceba o que surge, sinta o que vibra e pergunte com sinceridade: isso nasce de mim ou do meu medo? Isso é intuição ou é reação? Quando você começa a fazer essa pergunta com honestidade, sua vida muda.
porque você deixa de ser empurrado pelas emoções e começa a caminhar guiado pela consciência. E essa transição, mesmo suave, muda completamente a qualidade do seu viver. É como passar do caos para o clarear, da confusão para a lucidez, da reatividade para a liberdade. E é exatamente isso que vamos explorar juntos agora. Como transformar seus sentimentos de inimigos impulsivos em portais de autoconhecimento. Como diferenciar a dor do medo da voz da intuição. Como ouvir o silêncio interno antes de ouvir o tumulto emocional. E se você permitir, hoje pode ser o começo de um novo modo de sentir a vida. Um modo mais presente, mais profundo, mais seu. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Esse exemplo é contado por Eckhart Tolle em uma de suas palestras. Ele fala de uma jovem que estava alugando um quarto em sua casa. Um interessado ligou e, durante a conversa, ele mencionou algo totalmente simples. Ele perguntou se o quarto tinha janela. Isso é uma pergunta absolutamente normal, mas a jovem, influenciada pelo medo e por interpretações mentais, interpretou como um sinal de perigo. Ela pensou que, talvez essa pessoa esteja perguntando da janela porque quer entrar sem ser vista. Algo está errado. Estou sentindo que não é seguro. Ela acreditou que isso era intuição, mas Tolle explica que não havia paz no sentimento dela. Era uma sensação de tensão, nervosismo, desconfiança, todos sinais de medo, não de intuição. No fim, quando conheceu o rapaz pessoalmente, percebeu que ele era completamente inofensivo e só queria saber se o quarto era iluminado. A percepção dela estava distorcida porque a mente projetou o perigo onde não havia perigo. A história da jovem que queria alugar um quarto é um exemplo perfeito de como a mente pode nos enganar com sentimentos que parecem verdadeiros, mas não são. Ela realmente acreditava que estava captando alguma intuição, alguma espécie de aviso interno. Mas o que falava dentro dela não era sabedoria, era medo disfarçado. E olha que curioso, o medo é um ator brilhante. Ele sabe imitar perfeitamente o tom da intuição. Sabe criar imagens, sensações, palpitações, tudo para convencer você de que está apenas sendo prudente. Mas prudência não causa pânico. Prudência não contrai o peito. Prudência não faz a mente inventar histórias inteiras em segundos. O que aquela jovem sentiu não foi um sinal, foi um reflexo automático de um condicionamento que ela carregava sem perceber. A mente dela construiu uma narrativa rápida, quase instantânea, projetando intenções negativas em alguém que ela nem conhecia. E é assim que muita gente vive, reagindo ao mundo como se estivesse defendendo-se de perigos que nem existem. É o corpo respondendo a fantasmas que só moram na cabeça. E é aí que entra o ponto essencial. Um sentimento que nasce do medo nunca traz clareza. Ele traz agitação, traz desconfiança, traz aquele desconforto que deixa o corpo rígido, o pensamento acelerado e o coração apertado. E quando a emoção chega desse jeito, ela não está guiando você, ela está te empurrando. Repare nisso. Sentimentos verdadeiros, aqueles que vêm de um lugar mais profundo, não pressionam, não assustam, não criam cenários catastróficos. Eles apenas indicam. Eles tocam, não invadem.
A intuição verdadeira é serena, mesmo quando aponta algo desafiador. Ela vem com uma sensação de centramento, não de caos. No caso daquela jovem, não havia serenidade. Havia inquietação, julgamento precipitado, uma tensão que subia pelo corpo como um alarme disparado à toa. Mas, por falta de consciência, ela acreditou nesse alarme. Interpretou o medo como sabedoria e acabou criando uma situação totalmente desnecessária. É isso que Tolle nos alerta. Quando você acredita no medo sem observação, você fabrica problemas. E isso é mais comum do que a gente imagina. Quantas vezes você já sentiu que alguém não gostava de você, quando na verdade era só insegurança sua? Quantas vezes você já recuou de uma oportunidade porque tinha um mau pressentimento, quando na verdade era só o desconforto natural de sair da zona de segurança? Quantas vezes você interpretou um olhar, um gesto, uma palavra, não pelo que ela realmente significava, mas pelo que sua mente condicionada projetou em cima dela? Percebe como isso pode virar um labirinto emocional? A gente passa a reagir ao mundo não pelo que está acontecendo, mas pelo que acreditamos que está acontecendo. E isso distorce relacionamentos, oportunidades, escolhas e até nossa visão sobre quem somos. Quando você começa a ver isso claramente, algo muda. Você percebe que não pode confiar cegamente em qualquer emoção que surja. Que nem tudo que parece sentimento profundo é, de fato, verdade profunda. Que nem todo aviso interno é sabedoria. Às vezes, é só uma memória antiga querendo se repetir. E é aqui que entra a consciência como ferramenta libertadora. A consciência não anula o sentimento, ela ilumina o sentimento. Ela te permite perguntar: isso está vindo de um lugar contraído dentro de mim? Ou está vindo de um espaço mais amplo e silencioso? Essa pergunta simples já começa a dissolver a ilusão. Quando você observa, o medo perde força. Quando você observa a tensão, ela começa a se desfazer. Quando você observa a narrativa mental, ela deixa de ser um fato e volta a ser apenas uma história. E é nesse exato momento que você recupera seu poder de escolha. Você deixa de ser arrastado pelo impulso emocional e volta a decidir por si. A jovem do exemplo reagiu sem observar, e todos nós já fizemos isso em algum momento da vida. Mas quando você aprende a pausar, respirar e olhar para o que está acontecendo dentro de você, algo novo nasce. Você começa a distinguir o que é medo e o que é intuição, o que é projeção e o que é percepção, o que é condicionamento e o que é consciência. E essa distinção, por mais simples que pareça, muda radicalmente a sua relação com a vida. Porque você deixa de viver guiado por fantasmas emocionais e começa a viver guiado por uma clareza que já estava dentro de você o tempo todo. Só estava encoberta. E Tolle explica que a verdadeira intuição só pode nascer quando a mente se aquieta. Quando você não está tentando adivinhar, controlar ou antecipar nada. Quando você está presente o suficiente para ouvir aquilo que não faz barulho, mas que tem uma força imensa dentro de você. E isso é muito interessante porque a maioria das pessoas acredita que a intuição precisa ser uma emoção explosiva, um sinal forte, quase um aviso urgente. Mas é justamente o contrário. A intuição real é silenciosa. Ela não grita, ela não pressiona, ela não te coloca contra a parede. Ela simplesmente aparece, como quem não quer nada, e deixa uma sensação de isso faz sentido. Um reconhecimento interno que não precisa de justificativas. Perceba essa diferença.
Quando é medo, você sente desconforto, tensão, uma necessidade desesperada de agir rápido. Quando é intuição, existe espaço, existe calma, existe clareza, mesmo sem explicação racional. É como se algo em você dissesse: vai por aqui, e não houvesse nenhum conflito interno sobre isso. A intuição não nasce da mente condicionada. Ela não vem das velhas crenças que você aprendeu com a família, com a escola, com traumas antigos. Ela não carrega aquela carga emocional pesada que o medo carrega. Ela é leve, objetiva, quase transparente. E por ser tão simples, muitos acabam ignorando-a, porque esperamos que a verdade venha acompanhada de uma grande emoção, de um impacto, de um sinal dramático. Mas a intuição não dramatiza, ela orienta. Tove insiste que essa sensação tranquila é o que distingue o verdadeiro saber interior das reações da mente. Quando é intuição, não há negatividade. Não há aquele aperto defensivo que faz o corpo encolher. Não há julgamento, não há paranoia, não há a sensação de que você precisa se proteger do mundo. Existe apenas um movimento interno suave, quase imperceptível, que diz: é isso. E é impressionante como ficamos surpresos quando descobrimos isso. Porque crescemos acreditando que a mente sabe tudo, que o pensamento é sempre o guia. Só que o pensamento é barulhento demais. Ele fala demais, ele imagina demais. Ele cria cenários, hipóteses, explicações, medos, defesas. E no meio de todo esse ruído, a intuição, que é tão sensível, acaba ofuscada. A presença, então, se torna o filtro que separa uma coisa da outra. Quando você está presente, você percebe o que é seu e o que é só eco da memória. Percebe o que é uma orientação interna e o que é apenas um hábito emocional querendo se repetir. A presença te dá essa inteligência fina, essa percepção mais nítida que a mente sozinha não consegue oferecer. E sabe qual é o mais bonito nisso tudo? É que a intuição nunca empurra você para o medo. Ela nunca te deixa menor, nunca faz você se sentir culpado, ameaçado ou inseguro. Intuição não humilha, não assusta, não confunde. Ela eleva, ela ilumina, ela abre espaço dentro de você em vez de fechar. Quando é medo, sua energia cai. Quando é intuição, sua energia sobe. Quando é medo, você se sente pressionado. Quando é intuição, há um relaxamento suave, quase imperceptível, como se sua respiração se alinhasse de repente. E essa diferença muda completamente a forma como você percebe a vida, porque você descobre que não está sozinho dentro de si. Descobre que existe uma inteligência maior operando ali. Uma inteligência que não precisa de lógica para ser verdadeira, não precisa de drama para ser percebida, não precisa de justificativas para ser sentida. Ela simplesmente está lá, quieta, esperando que você dê espaço. E quando você aprende a reconhecer essa qualidade silenciosa, algo extraordinário começa a acontecer. Você se torna menos reativo, menos dominado pelas emoções repentinas, menos vulnerável às narrativas da mente e mais conectado com um saber interior que sempre esteve disponível, mas que só pode ser ouvido quando você está presente. É isso que Tolle quer nos mostrar. A intuição verdadeira não compete com o medo, ela o dissolve. Não disputa com o pensamento, ela o transcende. Não cria ansiedade, ela traz direção. E quanto mais você pratica essa escuta interior, mais naturalmente a vida começa a se alinhar. Outra parte essencial desse ensinamento é entender o papel do ego e sua fome constante por histórias.
O ego não sabe simplesmente ver o que está acontecendo. Ele precisa interpretar, precisa rotular, precisa transformar qualquer detalhe em algo pessoal. E quando você não percebe esse mecanismo, ele toma o controle e começa a criar tempestades emocionais onde só existiam nuvens passageiras. O ego adora dramatizar. Adora justificar sua existência criando conflitos desnecessários. Ele pega uma situação simples, uma divergência, um atraso, uma fala atravessada e transforma aquilo em uma novela interna onde você é sempre a vítima ou sempre o herói injustiçado. E quanto mais você acredita nessas narrativas, mais pesado tudo fica. Tolle usa o exemplo do anúncio exatamente para mostrar isso. Se ele tivesse reagido como a maioria das pessoas reage, teria se sentido ofendido. Teria pensado, como assim ela reclama do anúncio se foi ela mesma quem pediu? Teria sentido que precisava se defender, justificar, argumentar, provar que estava certo. E essa reação teria criado um clima ruim, um diálogo tenso, um desgaste inútil. O ego ama esse tipo de situação, porque ele cresce na confusão. Ele se fortalece quando você se vê como alguém injustiçado, traído, desrespeitado. É como se ele dissesse, viu? O mundo te deve algo, você precisa se impor, você precisa mostrar que está certo. E se você não está consciente, acaba entrando nessa energia sem perceber. Mas quando Tolle responde sem reatividade, algo completamente diferente acontece. Ele não precisa se defender, ele não precisa provar nada, ele não precisa criar um enredo mental para justificar sua existência. Ele simplesmente responde, de um lugar tranquilo, de um lugar que não está tentando proteger uma identidade. E aí, a magia acontece. Tudo permanece leve. O diálogo não se transforma em briga. O momento continua simples, direto, claro. Porque não houve interferência do ego tentando sabotar a paz. É isso que muitas pessoas ainda não perceberam. O peso emocional não está na situação em si, mas na história que o ego conta sobre ela. Às vezes, o que acontece na realidade é pequeno, mas o que acontece na sua cabeça é gigantesco. E é exatamente essa desproporção que destrói relacionamentos, cria mal-entendidos e faz você sofrer mais do que precisaria. Quando o ego está no comando, tudo vira ofensa, tudo vira ameaça, tudo vira motivo para provar um ponto, se justificar, se explicar, se defender. E quanto mais você tenta se proteger, mais tenso e complicado o momento se torna. A consciência faz o oposto. Ela simplifica. Ela não complica o que não precisa ser complicado. Ela olha para os fatos, não para as interpretações. Ela percebe o que realmente está acontecendo e não as histórias que a mente quer inventar. A simplicidade surge quando o ego se cala. Quando você não tenta construir uma narrativa para se sentir importante, certo ou superior. Quando você não transforma cada detalhe em motivo para ressentimento. Quando você simplesmente vê, responde e segue, sem carregar peso, sem criar drama, sem abrir espaço para conflitos que poderiam ser evitados. E isso não significa ser passivo ou aceitar tudo calado. Significa perceber que você não precisa transformar cada situação em algo pessoal. Você não precisa se identificar com cada pensamento que surge. Não precisa abraçar cada emoção como se fosse verdade absoluta. Quando você age a partir desse lugar de presença, começa a perceber que a vida pode ser muito mais leve do que você imaginava. Que muitos conflitos que você já viveu só existiram porque o ego precisava de uma história para se fortalecer. Que muitas brigas, afastamentos, desgastes e mágoas
poderiam ter sido totalmente evitados se você tivesse respondido com consciência em vez de reagir automaticamente. E quando essa ficha cai, algo profundo muda. Você para de gastar energia com discussões inúteis. Para de alimentar ressentimentos que só machucam você. Para de defender uma imagem que nem é quem você realmente é. E nesse silêncio interno, nasce aquilo que Tolle chama de simplicidade. Uma vida mais clara, mais direta, mais leve. Uma vida onde você não precisa provar nada a ninguém. Apenas ser. Quando Tolle fala sobre sofrimento, ele vai direto ao ponto. Não é o acontecimento que dói, é tudo o que acrescentamos por cima dele. É a bagagem desnecessária que penduramos no fato, as interpretações, os julgamentos, as histórias dramáticas que a mente constrói para justificar a própria dor. E isso é tão real que basta observar o nosso dia a dia. Quase nunca sofremos pelo que realmente aconteceu. Sofremos pelo que acreditamos que aquilo significa. Um comentário vira uma ofensa pessoal. Um atraso vira desrespeito. Um olhar vira rejeição. Um erro vira prova de que não somos bons o bastante. E assim vamos transformando pequenas situações em grandes feridas emocionais. E o mais impressionante é que fazemos isso automaticamente, como se houvesse um narrador dentro da nossa cabeça, pronto para transformar qualquer detalhe em uma história triste, pesada ou heróica. E esse narrador adora nos colocar no papel da vítima injustiçada ou da pessoa moralmente superior que está sempre cercada de gente errada. É o ego fazendo aquilo que sabe fazer de melhor, criar identidade a partir da dor. Tolle diz que o ser humano desenvolveu uma espécie de vício em se sentir ofendido. Parece exagero, mas basta olhar ao redor. As pessoas se ofendem com tudo, com um tom de voz, com uma opinião contrária, com um gesto mal interpretado, e essa ofensa vira combustível para alimentar a sensação de eu tenho razão e o mundo precisa reconhecer isso. Só que ninguém percebe o custo dessa brincadeira. Toda vez que você se apega a uma ofensa, você perde um pouco de paz. Toda vez que repete para alguém o que aconteceu, reforça a história e fortalece o ego. Toda vez que revive mentalmente a situação, você se prende mais ao passado e se afasta do único lugar onde existe liberdade, o agora. Repare como fazemos isso sem perceber. Acontece algo simples e, ao invés de deixarmos passar, contamos para 3, 4, 10 pessoas. Cada vez acrescentando mais detalhes, mais emoção, mais julgamento. É como se estivéssemos lapidando a própria dor para deixá-la mais convincente. E quanto mais contamos, mais acreditamos na história. E quanto mais acreditamos, mais reativos ficamos. Essa reatividade nasce da ilusão de que precisamos defender uma imagem de nós mesmos. Uma imagem que nem é real. Uma imagem que só existe na nossa cabeça. E por causa dessa imagem, brigamos, discutimos, nos magoamos, criamos muros, perdemos conexões. O ego está sempre preocupado em parecer certo, parecer forte, parecer sábio, parecer coerente. E essa preocupação constante cria um estado de tensão que só aumenta o sofrimento. É como carregar uma mala pesada o dia inteiro sem perceber que ela está vazia. Você carrega porque acredita que precisa carregar, mas não precisa. O fato é que a maior parte do nosso sofrimento é voluntária. Não no sentido de que escolhemos sentir dor, mas no sentido de que não percebemos a quantidade de peso que estamos adicionando ao mundo interno. Se retirássemos a história, o acontecimento se dissolveria. Se retirássemos a narrativa, a emoção perderia força. Se retirássemos o ego, tudo ficaria mais simples. O que Tolle aponta é libertador. A dor vem, mas o sofrimento é construído. E se é construído, podemos parar de construí-lo. Podemos deixar o fato ser apenas fato. Podemos deixar a situação passar sem transformá-la em identidade,
Imagine a leveza disso. Imagine viver sem precisar provar nada, sem precisar se justificar o tempo todo, sem precisar manter uma imagem impecável para o mundo. Imagine responder à vida sem carregar o peso de todas as suas histórias antigas. Essa liberdade começa quando você percebe que não é a narrativa, que não é o personagem que a mente inventa, que não é a vítima, nem o herói, nem o injustiçado. Você é a consciência que observa tudo isso. E quando você descobre esse lugar dentro de si, um lugar que não precisa de defesa, não precisa de justificativa, não precisa de combate, o ego perde força e a paz começa a crescer. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.